Bem-vindo a mais um ImpactaCast, meu querido amigo ouvinte irmão. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito aqui de o poder de Deus e seus grandes feitos. A palavra está repleta de versículos bíblicos que nos trazem a esperança e nos reforçam a fé, mostrando-nos daquilo que o nosso Deus é capaz. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, trazer a lembrança para relembrar e renovar nossa fé, né, Moisés? Isso aí, Pai do Senhor, bom dia. Uma alegria estar aqui em mais um programa. Certamente é um tema muito importante. A gente vê muitas dificuldades que a gente enfrenta na vida e certamente lembrar do poder de Deus, dos seus grandes feitos, daquilo que Ele fez no passado e Ele continua fazendo ainda hoje, certamente vai aquecer os nossos corações. Amém. Com certeza nos traz esperança para prosseguir, para avançar. Hoje o programa aí é de produção de Daniela Toniasso e a gente vai seguindo aqui. O Samuel não vai estar com a gente hoje, mas eu e o Moisés e a Raquel Toniasso vamos desenvolvendo dentro desse tema aqui dentro do Estúdio 7, também pelo YouTube. Você que não é inscrito já se inscreve no nosso canal, pelo Facebook e também pela rwpalma.com, que aonde você estiver, você pode conectar com a gente. Não precisa aí estar, como se diz assim, com o celular aberto, né, no vídeo e no áudio, mas sim no áudio. Pela RW Palma você conecta a rádio web, aonde tiver internet, você pode ouvir a gente e conectar junto conosco aí para esse programa abençoado. Moisés, pode orar para nós aí? Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na sua presença, obrigado pelo fôlego de vida, Pai querido. Que o Senhor possa abençoar esse programa, que seja uma bênção, que possamos ter um momento aqui de aprendizado, que possamos refletir sobre o seu poder, sobre a sua graça e lembrar dos teus grandes feitos. O Senhor ainda pode fazer coisas grandes no nosso meio e desejamos que isso possa acontecer. Toma tudo nas tuas santas mãos, é o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No Impactar Vidas, informação, oração, a palavra de Deus e músicas que vão abençoar a sua vida. Amém. Então nós já vamos começar aí lendo o primeiro versículo aqui desta programação, que está lá em Salmos 147, versículo 5. Você pode conectar aí, você pode, melhor dizendo, pegar sua Bíblia, abrir, marcar as referências bíblicas que nós vamos estar falando aqui, para depois você meditar aí durante a semana, né? Lembrar dessa palavra que com certeza vai trazer refrigério para a tua alma. Grande é o Senhor e de grande poder. Melhor, grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então, Amém. Aqui a gente sabe, né, dentro das características de Deus, que nós temos também não só a onipotência, que é o nosso Deus domina, mas também a onisciência, que é estar ali sobre toda a ciência, né? A onipresença, que é estar em todos os lugares, e a onipotência, onisciência e onipresença, né? Então o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de milagres. Não é, eu sempre digo assim, alguém que você chega diante dele e pede como se fosse pedir a homens que são limitados, que são falhos, mas sim é um Deus de poder ilimitado no seu poder, no seu entendimento. A gente nunca vai compreender. Até hoje, estava falando ainda aqui na minha casa com a minha esposa, que o amor de Deus a gente nunca vai conseguir mensurar ele, porque se você pensar, ele entregou seu filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos hoje estar aqui livres, estar podendo dizer a você que está na audiência, que você é filho amado de Deus, que você se tornou amigo de Deus. No momento que você aceita Ele, você tem essa filiação junto ao Pai. Você tem esse caminho aberto que vai levar nós ao céu. Se você quiser, o caminho está aberto, basta você ingressar. Mas se você também não quiser, Deus não vai te obrigar. Mas fato é que Ele abriu esse caminho, que Ele nos amou tanto a ponto de entregar o seu filho. Você que é pai, mãe, você seria capaz de entregar o seu filho por alguém que nem aí está? Que você, ninguém, até mesmo por alguém que amasse, talvez você não entregaria, não teria essa coragem, mas Deus fez isso. E o próprio Jesus se esvaziou da sua glória, vai dizer assim, né? Deixou do seu trono, se esvaziou da sua glória, do seu poder, ou seja, se diminuiu, Ele se fez homem como nós, para que pudesse ser feito esse sacrifício vivo
né, lá no Monte Caveira, lá no Monte Gólgota, por nós, por mim e por você. Isso é maravilhoso, né, Moisés? Entender esse amor. Com certeza, entender esse amor que se oferece em sacrifício pelas nossas vidas. Isso mostra o grande poder de Deus, né? O que gera um certo contraste, essa ideia de se sacrificar pelos outros, mas exatamente isso mostra a grandeza de Deus. Ele poderia, né, ter se usado ali do seu poder para destruir a humanidade, fazer tudo de novo. A gente vê alguns momentos que ele conversa isso até com Moisés no deserto, quando acontecem as revoltas, e ele conversa com Moisés: eu posso te dar um povo novo, né? E Moisés intercede ali, né, apontando obviamente para Jesus Cristo, falando para Deus não fazer isso, para perdoar o pecado daquele povo. Então isso tudo é muito interessante, né? E o texto é bem claro, né? Deus, ele é o nosso Senhor, né? E ele tem um grande poder. O seu entendimento, ele é infinito. O entendimento de Deus, ele é mais do que tudo. Só que, por mais que tudo seja simples de entender, no dia a dia a gente acaba esquecendo esse tipo de coisa. A gente, quando se depara com uma situação complexa, uma situação difícil, a gente esquece que o nosso Deus tem um entendimento infinito. Ele já tem a solução para o problema, a melhor solução possível. Só que a gente muitas vezes esquece disso. Parece que, por mais que Deus ele faça grandes feitos, né, e ele tem esse grande poder, parece que ele é sempre uma segunda opção. Parece que ele é sempre alguém que vai sendo deixado depois que todos os recursos se esgotaram. Agora e Jesus vai ser procurado. Tem a história lá da mulher de fluxo de sangue, por mais que seja uma história muito bonita, a gente vê que todos os recursos dela praticamente já se foram, e agora sim ela tem um encontro com Jesus, né? Mas que a gente não seja nesse nível, né, de ter que esgotar todas as soluções e aí só depois lembrar que a gente serve um Deus que tem todo o poder. Na verdade, desde o início a gente já deveria apresentar para Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos temores. É óbvio que Ele quer que nós façamos isso. No texto bíblico é claro: pedir e dar-se-vos-á, né? Se realmente nosso pedido está alinhado com a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Então é importante que a gente não se esqueça disso na prática, né? É interessante da Bíblia, da palavra de Deus, como Moisés citou, que são histórias, né, que o próprio Espírito Santo nos dá, o discernimento nos dá a compreensão da profundidade. Assim como nós aprendemos com ela, tanto coisas boas como ruins, como Moisés acabou de citar. A gente aprende algo muito extraordinário, que é a questão da fé. Ela creu mesmo ainda sendo desprezada naquela sociedade, naquele contexto, porque ela era impura, segundo a tradição judaica, né, devido àquela enfermidade. Mas também a gente aprende com a fé dessa mulher, mas também a gente aprende essa questão, né, o que não fazer, como Moisés acabou de citar. E hoje a gente vive um tempo igual, parecido com essa passagem também, porque muitos ainda indagam assim: Deus não faz mais, Deus não faz mais milagres. Na verdade não é que a gente às vezes busca tantos recursos e por último, como Moisés acabou de citar, a gente vai querer ouvir Deus. A gente tem planos para a nossa vida e a Bíblia vai dizer que sim, nós precisamos planejar, nós precisamos ali colocar nosso desejo, nosso coração, mas a gente sabe que a Bíblia também diz que o aprovar é de Deus, né? A gente planeja, mas o aprovar, o querer é de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Então hoje as pessoas até mesmo colocam coisas e recursos em primeiro lugar, aonde deveria ser o contrário, né? Deveria colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Se é a tua vontade, Senhor, se é o teu querer, que aconteça. Eu quero viver o teu querer, eu quero viver a tua vontade. O problema é que as pessoas pegam caminhos distintos ao que a palavra, ao que o próprio Deus diz que é para nós seguir, e aí no final dá errado. Dá errado por consequência, né? Se você pega um caminho errado, vai levar um caminho errado. E aí as pessoas questionam e até mesmo culpam Deus. Comece a fazer diferente, talvez na tua vida. Os planos que você tem, coloque diante do Senhor. Aquilo que você tem para fazer, mesmo que ainda digam assim: ah, você é maluco, você é louco, esse Deus operava só no passado, não opera mais. Pode ter certeza, podemos afirmar para você aqui, que está na audiência, que o Deus não mudou, o Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia não mudou. Ele continua poderoso, infinito em misericórdia, em amor, em graça, em poder. E Ele quer te abençoar, porque se você o aceitou, você se tornou filho amado do Pai. Você se tornou co-herdeiro com Jesus. Você se tornou amigo de Deus. O próprio Jesus vai dizer assim: não vos chamo eu mais de servos, mas sim de amigos. Amigos, meus amigos. Então tenha certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e o seu poder não é limitado a nada para que se execute os seus planos. Pense nisso, comece a fazer diferente, que você vai ver a transformação na tua vida. Exatamente. Então é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente.
né? E não deixe Deus como a última opção. Isso é muito importante, porque é natural, como hoje a gente tem tudo na ciência, a gente tem muitas soluções para vários problemas. E aí Deus ele nunca é consultado. E a gente se planeja muita coisa, decide já tudo que vai fazer e não pede, né, orientação divina, não pede discernimento de Deus para conseguir verdadeiramente lidar com esse tipo de problema. Então a gente tem que buscar a face de Deus e realmente lembrar que Deus ainda pode curar, por mais que a cura divina é algo que tinha muita intensidade na época dos apóstolos, ainda é real hoje, ainda pode acontecer. A gente não pode ter falta de fé. O próximo texto bíblico, lá em Salmos 40, verso 5, diz o seguinte: Senhor meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Então, é um salmo de um coração muito agradecido por tudo que Deus fez, reconhece a grandiosidade de Deus. Eu acho que isso é um ponto-chave também, em entender o poder de Deus, reconhecer o que Ele já fez. Obviamente, né, se você é cristão e está ouvindo a gente, você vai lembrar de várias coisas que Deus já fez na sua vida. E é importante sim lembrá-las periodicamente, porque a gente vai enfrentar novos desafios, novos problemas, e esses novos problemas demandarão novas soluções. E olhar para o passado e ver tudo que Deus já fez é um consolo ao nosso coração. Lembrar que Ele tem grandes feitos, que tem um grande poder, e Ele vai agir, né? Deus não deixa a gente sem resposta. Ele pode até não responder da forma como a gente gostaria, ou o que a gente espera, ou a expectativa que nós temos. Mas Ele vai necessariamente responder a gente. Deus responde orações sim. Não que Ele tenha obrigação disso, mas porque Ele nos ama. E se nós o buscarmos, obviamente Ele vai cada vez mais se aproximar de nós. Então é importantíssimo isso. O Salmo deixa bem claro: ninguém há igual a Ti. Não existe ninguém igual ao nosso Deus. E por conta, como eu falei, de tantas facilidades que temos hoje, as pessoas acabam usando como Deus outras coisas, né? Às vezes uma pessoa muito rica tem como Deus o seu dinheiro, né? Tudo que acontece de ruim, fala: mas eu tenho dinheiro, eu resolvo, eu tenho, eu faço, né? Mas tem coisas que o dinheiro não vai resolver, por mais que ele seja importante sim, mas aí não vai resolver, uma doença terminal, né? Uma crise familiar, né? O dinheiro não resolve isso. Você pode pagar o terapeuta que for, né? Que muitas vezes você não vai conseguir resolver o problema, porque você precisa dessa atuação do Espírito Santo, muitas vezes para quebrar a dureza do coração humano, né? Os recursos naturais não fazem isso. Então é importante a gente lembrar disso, né, Marcelo? Que realmente o poder de Deus ele é grandioso. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Ele ainda continua fazendo coisas grandes no nosso meio. É isso aí. Se você quiser participar com a gente, é o 559-9624-7578, 559-9624-7578. É o WhatsApp que está aqui aberto com a gente. Você pode mandar aí a sua mensagem, a sua participação, que a gente vai ter o prazer aí de estar lendo, né, e de estar colocando aqui no ar. Muito obrigado pela audiência da RW Palma também, as 9 cidades aí da região da 4ª Colônia. Nosso muito obrigado a você também que é de outra crença, não é cristão, mas gosta de ouvir as programações. Deus tem palavra para você. Deus tem mensagem ao seu coração, e é por isso que nós estamos aqui, né, para levar essa palavra que transforma, que renova, que nos dá força para prosseguir. E ontem mesmo, nós falando aqui da questão de poder de Deus, né, nós estávamos ali, está acontecendo o retiro de jovens, desde sexta-feira, né, vai até hoje encerra, e nós ali podemos sentir um pouquinho, uma porção da presença e do grande poder de Deus, a manifestação da graça, a manifestação do Espírito Santo, algo que até eu vinha comentando depois. O próprio Deus, ele nos revela, ele nos mostra e derrama sobre nós apenas uma porção, porque com certeza se ele derramasse por completo, né, essa presença, nós não suportaríamos. Ontem ali foi tremendo, tremendo mesmo. Amém. Algo que a gente sentia assim, que a nuvem desceu, como se fosse uma nuvem de glória desceu e tomou conta da casa. Isso não é por mérito nosso, mas é pela graça, pelo amor de Deus, pelas misericórdias que nos alcança quando a gente clama, quando a gente está no intuito de chamar a presença, de invocar a presença do próprio Deus para o lugar, para o recinto, para as nossas vidas. A gente sente esse poder aqui que a gente está falando. E aí quando acontece esse manifestar, acontece cura, acontece batismo, acontece renovo do Espírito Santo. Isso é tremendo, irmão, tremendo. Só quem vivencia isso é aquela coisa, né? Quem
vai no profundo, quem conhece o profundo de Deus não consegue mais viver na superfície. Não, isso aí não tem mais como. Então é um caminho progressivo que a gente adentra e a gente não se contenta mais com pouco, porque a presença de Deus é o que sacia a nossa vida, é o que nos enche, é o que nos completa, é o que nos move. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos movidos não por fama, não por dinheiro, não por status, mas nós estamos movidos e impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, que faz nós vir aqui todos os domingos falar a você que Deus é o mesmo, que Ele tem o seu poder infinito, que Ele não muda, que Ele ainda continua salvando, curando, libertando. E pedimos, você quer ser um evangelista, quer ser um missionário? Compartilhe os nossos conteúdos. Compartilhe, porque assim as plataformas vão entender que ele é relevante, que ele precisa ser distribuído mais, seja no YouTube, seja no Facebook, seja na RW Palma. Compartilhe. Pode ter certeza que não vai ser um conteúdo como muitas das vezes pessoas mandam pra gente, né? Besteira, não acrescenta em nada, não edifica. Com certeza ele vai edificar. Talvez uma mensagem para alguém que precisa, para alguém que não acredita mais, para alguém que, como aquela mulher do fluxo de sangue, buscou todos os recursos, desacredita de tudo, nada mais funciona. O poder de Deus é poderoso, a mão de Deus é poderosa para intervir na situação, para fazer com que o milagre aconteça, com que o renovo aconteça. Então compartilhe esse conteúdo, com certeza vai ser bênção na tua vida e na vida de outras pessoas. Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia aos amados ouvintes, que Jesus conceda um domingo abençoado para vocês. A irmã Janete aí mandando a sua participação pelo nosso WhatsApp aqui, um grande abraço a todas as famílias, todas mesmo, que estão conectadas com a gente. O nosso abraço, o nosso abençoado desejo, né, do abençoado domingo, não só o domingo, a semana que se inicia hoje, né, semana que se inicia hoje, mas também aí toda a semana, no decorrer desses dias aí que virão. Samuel não tá com nós hoje porque tá lá no retiro, e então hoje, como eu já falei no início, né, a gente vai tocando por aqui, falando e se renovando também, né, Moisés, porque a gente fala a palavra e se renova a nossa fé, né. Com certeza, a palavra que ela traz consola os nossos corações. Ela é imutável, né? Mas ela traz consolo às nossas vidas, aos nossos corações, para que nós possamos realmente vencer as dificuldades da vida. Então, é um tema muito importante pra gente lembrar isso. Eventualmente a gente esquece disso, a gente entra numa... Principalmente quem tá aí é cristão há mais tempo, vai passando o tempo, e a pessoa vai esquecendo dessas coisas, que Deus ainda faz coisas grandes, que Deus ainda cura doenças terminais, que Deus ainda conforta corações, que Deus ele vai onde o psicólogo não consegue chegar, onde o médico não consegue chegar, onde o psiquiatra não consegue enxergar. E às vezes, por a gente ter confiado muito na ciência, muitas vezes quando alguém vem com o discurso mais voltado assim para essa crença no sobrenatural, muitas pessoas acham que é um excesso, e não é. Deus ele continua assim, fazendo coisas grandes. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. É uma clara exaltação aqui da presença de Deus, falando da sua grandeza, do seu poder, da sua honra. A gente sente muita falta disso também às vezes, essa postura mais contemplativa do poder de Deus. Na correria do dia a dia a gente não faz isso, a gente meio que faz uma oração rápida ali, agradece, pede um monte de coisa e deu. Mas essa postura contemplativa de parar, como se você parasse numa grande paisagem e ficasse admirando ali os acidentes geográficos, a grandeza de tudo aquilo. É exatamente essa ideia também que nós devemos fazer com o nosso Deus. Parar e admirar a sua grandeza, o seu poder, tudo aquilo que Ele pode fazer. A gente vê a falta disso em várias coisas, inclusive nas músicas às vezes. Tem músicas que falam muito mais do ser humano, né, daquilo que um desejo de vingança, ou a pessoa conquistar apenas algumas coisas sem pensar muito na vida eterna. E quando você pensa na grandeza de Deus em si, às vezes ela vai sendo deixada de lado. E não é bem assim. O texto bíblico sempre nos convida a refletir sobre a grandeza de Deus, refletir sobre o poder de Deus. O poder de Deus ele nos constrange, porque ele nos coloca numa situação em que nós alcançamos algo que não merecíamos. Alcançamos algo que não somos dignos, estamos numa posição que não éramos para nós estar, estamos nela puramente por misericórdia de Deus. Estamos aqui hoje falando do Evangelho de Jesus, falando que Jesus Cristo ainda pode salvar, ainda cura, ainda transforma, ainda batiza no Espírito Santo, ainda leva para o céu. Ele pode fazer tudo isso
mas nós sabemos que o mérito é todo dele, não é nosso. Não é pelo nosso mérito, não é porque nós temos o conhecimento oculto aqui que a gente descobriu, mas é porque Deus graciosamente nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Que a gente possa sempre lembrar disso e entender que Deus ainda continua fazendo coisas grandes. A gente não pode esquecer que o poder de Deus ainda é real. Muitas vezes os testemunhos acabam porque as pessoas acabaram também de se esquecer. E não adianta, se a gente não pedir, se a gente não falar com Deus, se a gente não tiver intimidade com Deus, se a gente não buscar a face de Deus, não vai acontecer nada. Com certeza. E até essa questão da adoração, né? A adoração é o que move verdadeiramente os milagres, irmãos. Porque assim Deus tem dado alguns discernimentos a mim, né? Muitos discernimentos. E esses dias eu meditando e pensando, né? Mas por que o Senhor não tem feito mais, Deus? As coisas que deveria fazer, né? Que na verdade quando a palavra é manifestada a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo ministrava ao meu coração que muitas coisas não estão acontecendo dentro da igreja, porque na verdade nós não sabemos, mas Deus, o Espírito Santo, ele conhece o que se passa no coração. E quando a gente fala coração, a gente não fala coração órgão que bombeia o sangue, a gente fala mente, raciocínio, culto racional, que Paulo vai dizer lá em Romanos no capítulo 12. Aí o Espírito Santo ministrava ao meu coração que ele não tem se movido mais nas igrejas porque às vezes estão cheias, mesmo cheias ou com poucas pessoas. Mas quando ele contempla o coração, que é a mente das pessoas, ela não está ali, às vezes, no ambiente físico da igreja, para verdadeira adoração. Ela se engana às vezes. Ela acha que indo até ali, que Deus, simplesmente a responsabilidade é de Deus de se mover naquele lugar. A responsabilidade é do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo lê aquela mente, lê aquele coração, ele vê que ali não está a adoração verdadeira. Ele vê que ali muitas das vezes está ocupada com problemas, com dificuldades, com impedimentos, com obstáculos. E a pessoa vai à igreja simplesmente por ir. Ah, eu vou hoje de domingo na igreja porque eu quero lá ouvir louvores, ouvir a palavra. Como se verdade fosse que a responsabilidade do mover de Deus fosse o cantor que fosse responsável por trazer a presença. Como se fosse o pregador que tivesse essa responsabilidade de trazer o Espírito Santo para a igreja para ele operar milagres. Com certeza não é de nenhum e nem de outro, mas a responsabilidade é de todos nós, que quando nos reunimos no ambiente chamado igreja, precisamos, por meio do nosso culto racional, que Paulo vai falar, invocar, trazer essa presença, esse Espírito de Deus para o ambiente, para ele se mover, para ele se manifestar. E aí quando Deus se manifesta, irmãos, não tem, milagres começam a acontecer, renovo começa a acontecer. Aí que está o sentimento dos corações. O sentimento dos corações não está em adorar a Deus. O sentimento está se enganando. Está se enganando. E nós precisamos sim de uma adoração com o coração 100% no Senhor. Se você vai à igreja, vá para adorar. Não vai para olhar quem vai pregar, quem vai cantar. Não, vai para adorar. Senhor, eu vim aqui, Senhor, na tua casa, para te adorar. Independente do que aconteça, eu vim para te adorar. Essa responsabilidade não é do cantor, não é do pregador, é minha, de atrair a tua presença por meio da minha adoração aqui, ó, do coração, da mente, do culto racional de cada um de nós. Isso é profundo, isso é muito profundo. E são coisas que só o Espírito de Deus traz, esses discernimentos. Porque se a gente muitas das vezes lê a palavra de uma maneira assim, como se fosse um livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer. Ela tem mistérios profundos, que como se fossem chaves. Imagine assim várias portas. E cada porta ela tem uma chave. E quando você vai lendo a Bíblia, vai se alimentando, vai jogando luz dentro do teu coração por meio da palavra, como se o Espírito Santo ele viesse assim com essa chave específica de cada porta, abrisse essa porta e ali está o mistério revelado da palavra. É assim, você tem que ler a Bíblia assim, compreendendo assim. Senão vai ser um livro qualquer, né, Moisés? Tem que ter esses discernimentos. A Bíblia é fenomenal. Tem que ter essa postura com relação ao texto bíblico, né? Que ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus, né? E certamente é muito importante. Por isso que a gente sempre bate na tecla da gente ler a Bíblia todos os dias. De você ter contato com o texto bíblico, porque isso vai ser importante para a sua vida. Se você quer, às vezes está muito estressado, muito atarefado, mas dedica um tempo ali para a palavra de Deus, que vai mudar completamente. Eu sempre recomendo, no começo do seu dia, você ler a Bíblia, poucos minutos de oração, já vai ser outra coisa, já vai ser uma outra
um outro início de dia. Você começa, muita gente já começa já mexendo no Instagram, no telefone. Não, deixa ele ali quietinho. Não tem nada urgente assim pra você ficar mexendo ali assim que acordou. Então, procure desde o início já buscar a presença de Deus. E realmente, esse poder, nós veremos esse poder na prática. Tem uma frase de um pastor lá do Rio de Janeiro, que eu acho que resume bem a ideia aqui. É que ele falava assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então acho que resume bem. A gente fala que Deus é poderoso, que acontece um monte de coisa, mas se eu não oro, vai acontecer só na vida dos outros. É verdade. Eu vou ficar ali só de assistente. Mas se nós realmente buscarmos a Deus em oração, também vai acontecer na nossa vida. Amém. Então a gente está chegando ao fim de mais um episódio, na verdade aqui pelo YouTube, né, pelo Facebook. A gente continua pela rwpalma.com. Como eu já falei para você, é uma rádio web, é bem fácil. Você pode entrar pelo navegador, digitar rwpalma.com e ali você vai conseguir acessar a página da rádio, ou se você quiser baixar o aplicativo, né, que hoje em dia é mais fácil até, baixa na Play Store aí, você que está com Android ou ali pelo sistema Mac, né, ou pelo sistema do iPhone, né, Moisés? Isso aí. E com certeza você vai conseguir acessar dentro do aplicativo. A gente continua até 1 hora, eu e Moisés aqui, não só falando da palavra, citando textos bíblicos que alimentam a nossa vida, mas também ouvindo louvores que vão edificar. Então você que está pelo YouTube, pelo Facebook, te esperamos no próximo episódio aí, que Deus possa abençoar, guardar a tua vida, e nós continuamos aí pela rwpalma.com. Valeu, Moisés, obrigado pela companhia. Até o próximo domingo, que Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua história, no nome de Jesus.